Nós somos o povo de Deus, chamados por Deus. Deus tem uma aliança conosco. Nós somos o povo de Deus na terra, comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, separados, formamos um corpo, formamos um santuário que é a habitação de Deus, do Deus vivo. E nós nos relacionamos com Deus, nós temos um relacionamento com Deus, e a palavra de Deus, ela nos ensina como nós devemos nos relacionar com Deus. E um dos princípios que eu considero como muito importantes na palavra de Deus é que nós devemos aprender a honrar a Deus. Honrar a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, como é que nós podemos honrar a Deus. E nós honramos a Deus quando nós obedecemos. Nós honramos a Deus quando nós entendemos os seus mandamentos e nos submetemos aos seus mandamentos e vivemos uma vida de obediência a Deus. Nós honramos a Deus, então, o primeiro ponto que eu vou abordar aqui é com o nosso trabalho. Nós honramos a Deus com as nossas atitudes e nós honramos a Deus também com os nossos bens, com aquilo que Deus nos dá. Então vamos lá, Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Até aqui, curva sua cabeça mais uma vez, vamos orar. Vamos pedir a Deus para falar ao nosso coração. Senhor, estamos diante da Tua palavra. Nós cremos que ela é a verdade. O Senhor Jesus, na oração sacerdotal, pediu: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Deus, fala conosco, Pai. Apesar de nós, apesar das nossas limitações, mas que o Senhor, através do Teu Espírito Santo e da Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que nós saiamos daqui nessa noite, instruídos pelo Senhor, abençoados pelo Senhor, e com alguns aspectos da nossa vida, do nosso caráter, do nosso relacionamento com o Senhor, aprumados, endireitados para a Tua glória e para o Teu louvor. Dá-nos a Tua palavra. Fala conosco, livra-nos de toda perturbação, toda inquietação, toda ingerência do maligno que vem para roubar a semente que é semeada, que é a Tua palavra. Nós repreendemos, ó Deus, toda indiferença, ó Deus, toda indolência, toda preguiça, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos mente despertas, corações abertos, abrindo os olhos e ouvidos do nosso coração para podermos receber a Tua palavra. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Eu vou falar muito rapidamente, porque eu quero abordar alguns pontos aqui conosco nessa noite, mas quando nós falamos do primeiro mandamento, do mandato cultural, e que nós lemos aqui em Gênesis 28, quando Deus criou a terra, e nós lemos todo o processo da criação,
Deus vem pouco a pouco na obra da sua criação, criando todas as coisas como que preparando para o ato final da sua criação, que foi a criação do ser humano. Então, se você olhar o relato da criação, Deus vem criando todas as coisas, preparando o meio ambiente, a semelhança do Alessandro mais a Denise, que estão esperando o Benjamin, vão preparando o quarto do bebê, compra o bercinho, prepara uma coisa, prepara outra, para quando ele chegar, está tudo pronto e tudo preparado. Então, Deus traz a criação dessa forma, prepara todas as coisas e, por fim, Ele cria o homem, cria o ser humano. E Deus coloca o homem nessa terra que Ele criou e lhe dá um mandamento, que nós chamamos de mandato cultural, que é a relação que o homem vai ter com a natureza, a maneira como que o homem vai se relacionar com toda essa natureza que Deus criou e lhe entregou para ser um mordomo, lhe entregou para interagir com ela e dela tirar a sua sobrevivência e o seu sustento. A forma como o homem interage com a natureza, com a terra, e dela retira o seu sustento e a sua sobrevivência é através do trabalho. Então, o trabalho é uma bênção. O trabalho é uma dádiva de Deus. Para nós brasileiros e para a nossa cultura brasileira, para o nosso modo brasileiro de pensar, diferentemente da cultura oriental, onde a Bíblia foi escrita, para nós brasileiros o trabalho é uma maldição. A gente pensa no trabalho como fadiga, a gente pensa no trabalho como uma opressão, e nós pensamos no trabalho como um castigo. Numa leitura ou numa hermenêutica, numa interpretação muito errada de Gênesis capítulo 3. O trabalho não é uma maldição. O trabalho é uma bênção, o trabalho é uma dádiva de Deus, é o meio pelo qual Deus propicia maneiras pelas quais nós nos sustentaremos e sustentaremos a nossa família. E você vai ler algumas passagens comigo aqui. A primeira delas que eu quero ler com você, e eu faço questão de que você leia comigo, é 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Vamos com muita paciência, eu vou esperar vocês encontrarem, e nós vamos ler essas passagens. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Lá no final do Novo Testamento, antes das cartas pastorais, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Então, o primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é que uma das formas que nós temos de honrar a Deus é através do nosso trabalho. Isso é muito forte na ética protestante, na ética evangélica. Honramos a Deus através do nosso culto, das nossas celebrações, mas honramos a Deus também com o nosso trabalho. Você achou 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 10? Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, o quê? Também não coma.
Porque o meio escolhido por Deus para nós nos mantermos, nos alimentarmos, para nós sobrevivermos, é através do nosso trabalho. Então, preste atenção. Se eu estou comendo, estou bebendo e não estou trabalhando, é porque alguém está trabalhando por mim. Então, o trabalho, ele é uma dádiva, ele é uma forma pela qual Deus escolheu para que nós pudéssemos interagir com a natureza e, através do nosso trabalho, nos sustentar. É por isso que o próprio apóstolo Paulo também vai dizer: digno do seu salário, ou seja, da sua recompensa, é o trabalhador. Então, todo trabalhador, todo aquele que trabalha, ele é digno de receber por aquilo que trabalhou. Eu me lembro como se fosse hoje, eu custei muito a entender, porque era uma cultura, era uma cabeça diferente. O meu sogro, sendo oriental, a grande preocupação dele era trabalhar. Ele não tinha aquela preocupação antecipada do lucro, do rendimento, daquilo que ele vai ganhar. Porque intimamente, culturalmente, estava entranhado nos valores dele que, se ele trabalhasse, o seu trabalho seria suficiente para sustentá-lo e sustentar também a sua família. E por isso era um homem extremamente trabalhador. E muito trabalhador que, através do seu trabalho, do seu suor, do seu esforço, conseguiu manter uma família de 9 pessoas. Meu sogro teve 7 filhos, ele e minha sogra, os 2 trabalhando de sol a sol, minha sogra trabalhando junto com ele, e a modo japonês, a criança aqui nas costas, ali o dia inteiro na horta, plantando, colhendo, e os meninos já nasciam, já sabiam que tinham que trabalhar. A Márcia, a Aura me contam que às vezes 2 horas da manhã eles se levantavam para poder amarrar cebolinha, amarrar alface, para poder trazer para a feira para poder vender. Então, o trabalho é uma forma de nós obedecermos a Deus e uma maneira da gente honrar a Deus. Quando nós fazemos o nosso trabalho bem feito, quando nós fazemos com competência, e quando estamos fazendo não para homens, mas para Deus, Deus é honrado e glorificado através do nosso trabalho. Amém? Essa foi uma grande descoberta do mundo protestante, essa ideia de que a gente honra a Deus não é subindo no morro para poder orar somente, porque antigamente, na tradição católica, a maneira de honrar a Deus era você contemplando, saindo do mundo, saindo da vida cotidiana, abandonando o mundo cotidiano, indo para um deserto, indo para um mosteiro, se isolando, ali você estava santificando e honrando a Deus. Aí vieram os nossos pais protestantes e disseram: não, a gente honra a Deus no cotidiano, no dia a dia, no labor, no trabalho, na forma como nós trabalhamos, é também uma maneira de servir e de honrar a Deus. Amém? Não precisaria nem dizer, não é? Mas para a coisa ficar bem fechadinha, que Deus abomina a preguiça, meus irmãos. Está escrito na palavra de Deus, a preguiça não honra a Deus. A preguiça não honra a Deus. A malemolência brasileira não honra a Deus. A malandragem não honra a Deus. O tirar proveito não honra a Deus. O fazer mais ou menos com esperteza não honra a Deus e também não é uma coisa abençoadora. Agora eu quero ler com vocês em Efésios capítulo 6, abra sua Bíblia também, se você tiver a sua canetinha aí, quiser marcar na sua Bíblia,
ou no seu celular, pode marcar, porque são passagens importantes. Então, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 5. Encontraram? Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo nós colheremos. Então, o que a palavra de Deus está dizendo é que naquilo que Deus nos deu, onde Deus nos colocou, nós devemos fazer e desempenhar, não como se fosse para homens, mas como se fosse para Deus. O trabalhador, desde a considerada mais simples atividade, se você é um servo de Deus, você deve entender que aquele serviço, aquele trabalho é uma forma de você honrar a Deus. E o mais interessante de tudo, que a palavra de Deus está dizendo que quando eu fizer, eu não vou fazer como se estivesse fazendo para homens, mas eu vou fazer como se estivesse fazendo para Deus. Imagine se o médico pensar dessa maneira. Imagine se os advogados pensarem dessa forma. Imagine os professores pensando dessa maneira. Os empresários, os trabalhadores, todos entendendo que há um Deus nos céus, um Deus vivo, que avalia as nossas ações, as nossas atividades e as nossas atitudes. Quando o médico for atender um paciente, ele vai olhar para ele e não vai pensar em cifrões, mas vai pensar o seguinte: eu estou trabalhando para Deus. Isso aqui foi uma pessoa que Deus mandou para que eu pudesse cuidar. E eu vou cuidar dele como se estivesse cuidando do próprio Deus. É assim, irmãos. O advogado, ao pegar uma causa, ele não vai pensar nos meandros, nas infiltrações, para poder fazer atalhos, dobrar daqui e dacolá. Não, ele vai caminhar pelo caminho reto, pelo caminho justo, pelo caminho direito, porque ele é um servo de Deus. Acima de tudo, ele serve a Deus. Eu já contei para vocês, irmão Euclides, com seus 90 e tantos anos, muito simples, né? Muito reto, muito direito no seu viver, muito temente a Deus, 60 anos de fé, servindo ao Senhor, com muita integridade. E um dia eu fui levá-lo à sua casa. E quando eu parei na porta, ele: pastor, Deus abençoe você, Deus abençoe a Teteia, Deus abençoe o Brotinho, a Brotinha, que era o Samuel e a Débora. Por falar nisso, pastor, o que os meninos estão fazendo? Estão estudando? O que estão fazendo? Foi, irmão Euclides, o Samuel está estudando, está fazendo medicina, e a Débora não vai me dizer que ela está fazendo direito, não. Aí eu falei: o que eu vou falar para ele?
Porque a Débora estava fazendo direito. A Débora fez direito. Muitos irmãos aqui fizeram direito. Mas por que ele me disse? Não vai me dizer que ela está fazendo direito, não. Por quê, irmãos? Por causa da suspeita. Por causa da suspeição. E nós não temos o direito de agir com suspeita e nem com suspeição. Nós não somos conduzidos por dúvida sistemática, nós somos servos de Deus. Nós não devemos tratar com suspeição nem o advogado, nem o médico, nem o político, nem ninguém. Mas sendo médico, sendo político, sendo advogado, nós temos que honrar isso que Deus nos confiou. Eu, quando dava aula para os meninos, eu dizia para eles: vocês vieram fazer direito pela justiça ou pela possibilidade de ganhar dinheiro? Vocês fazem medicina pela saúde ou pelas possibilidades de ganhar dinheiro? Você faz engenharia na expectativa de desenvolver técnicas e tecnologias que possibilitem a habitação para todos nessa relação com a natureza, ou você pensa só em ganhar dinheiro, projetar coisas que lhe tragam dinheiro? Acima, meus irmãos, de qualquer perspectiva de valores mundanos está o Senhor e a nossa relação com o Senhor. E uma das formas que nós temos, então, para honrar a Deus é honrando ao Senhor com o nosso trabalho. Amém? Tudo quanto te vier às mãos para fazer, o quê? Faze-o conforme as tuas forças. Tudo quanto te vier às mãos para fazer, faça o melhor. Lembrando-se que o nosso trabalho, aquilo que nós fazemos, é uma forma de nós honrarmos a Deus. É uma forma do bom nome que repousa sobre nós ser honrado e ser glorificado. Então, se você tem um comércio, se você é um profissional liberal, se você é um trabalhador, não importa, todos nós temos que trabalhar. É um mandato. Quem não trabalhe, disse Paulo, não coma. Aí eu quero ver, né? Então, a forma legítima, saudável, natural, estabelecida, abençoada por Deus de nos provermos é através do nosso trabalho. Amém? Mas nós também honramos a Deus com as nossas atitudes. Nós honramos a Deus quando nós agimos com justiça, quando nós somos justos, quando nós somos retos, quando nós tememos ao Senhor, nas nossas relações uns com os outros, relações pautadas pelo direito, pautadas pela integridade, pautadas pelo respeito, isso honra e glorifica a Deus. A maneira como nós tratamos as pessoas que porventura estão debaixo do nosso mando e da nossa autoridade. Aquela pessoa menos provida que teve que vir trabalhar na sua casa, limpar o seu chão, limpar a sua latrina, limpar o seu vaso. Ela, diante de Deus, não é menos digna do que qualquer outro ser humano. Aquele pai que leva o seu filho para a escola de bicicleta não tem menor dignidade do que um pai que leva o seu filho de Mercedes. É a sociedade corrupta, mundana, caída, dominada pelo pecado, que mete esses valores como se fossem valores absolutos, mas não são valores de Deus, meus irmãos.
E nós honramos a Deus, então, quando nós tratamos as pessoas com justiça, quando nós a tratamos com equidade, quando nós, em nome do Senhor Jesus e para a glória de Jesus, lhes facilitamos a vida, ajudamos. Muitas vezes não basta você pagar o salário em dia. Às vezes você vai ter que ajudar um pouquinho mais. Ou você vai dormir em paz com uma pessoa que está trabalhando lá na sua casa e está reclamando de dores, e reclama de dores, e não tem condições de ir ao médico. Você fala, não, isso é problema do Estado. Procura o INSS, já assinei a carteira, ela está assegurada, ele está assegurado. Não, irmãos. Um servo de Deus não pensa e nem pode pensar dessa forma. O servo de Deus tem que ter um coração aberto, um coração bondoso, um coração doador para a glória de Deus, entendendo que aquela pessoa é a imagem e a semelhança de Deus e que tem um valor inestimável diante de Deus. Deus não avalia as pessoas por títulos. Deus não avalia as pessoas por posses. Deus não avalia as pessoas pelo local onde elas moram. A gente é muito ingênuo, né? E eu era muito ingênuo. Eu chegava numa loja, num lugar para comprar alguma coisa, eu achava que aquele cadastro que eles estavam fazendo ali era só para me catalogar. Não, eles estavam me mapeando. Porque haveria para ele ali uma diferença muito grande no tratamento, dependendo do lugar onde eu dissesse que morava. Então nós somos catalogados, mapeados, avaliados por aquilo que nós representamos, por aquilo que nós possuímos, por onde moramos, por aquilo que temos. Mas um servo de Deus não honra a Deus pensando dessa forma. O mundo pode pensar desse jeito. É um mundo caído. O apóstolo Tiago, ele vai chamar a atenção da igreja quando ele diz, olha, eu não acredito que vocês fazem esse tipo de discriminação. Se entra um rico na igreja, bem vestido, cheiroso, anel no dedo, vestes ricas e etc e tal, vocês colocam ele num lugar de honra, mas se entra um pobre com trajes rotos, vestes pobres, vocês mandam ele sentar lá não sei aonde. Vocês estão doidos da cabeça. Então, nós honramos a Deus na maneira como nós tratamos as pessoas com justiça, com retidão e com temor do Senhor. Todas as vezes, irmãos, que nós olharmos para um ser humano, nós precisamos enxergar a imagem de Deus. Nós precisamos ver que ali está a imagem e a semelhança de Deus. Honramos a Deus com o nosso trabalho, honramos a Deus quando tratamos outros com justiça, com retidão, honramos a Deus com os nossos bens. Eu quero falar um pouquinho sobre isso e queria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 3, 9. Eu quero falar isso à guisa de instrução. Não é uma forma, jamais, os irmãos nos conhecem a igreja, a liderança da igreja. É para instruí-los, ensiná-los no Senhor, na vontade do Senhor. Não é para, de forma alguma, querer espremê-los e arrancar dinheiro de vocês. Podem ficar tranquilos,
quanto a isso, mas nós precisamos entender algumas coisas. Provérbios 3, vamos ler a partir do versículo 5. Provérbios 3, a partir do versículo 5. Encontraram? Então vamos lá. Primeira coisa, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Uma das formas que nós temos, irmãos, de honrar ao Senhor, honestamente, sem nenhum constrangimento, é através dos recursos e dos bens que o Senhor nos tem dado. De que forma? Vamos lá para Malaquias, capítulo 3, último livro do Velho Testamento. Como é que nós honramos o Senhor com os nossos bens e com as primícias das nossas rendas? Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 6. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? E o Senhor responde, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, não sou eu. Eu tenho a obrigação primária de cuidar da minha própria vida, mas tenho a obrigação de ensiná-los e de instruí-los. E a palavra de Deus está dizendo aqui, com toda clareza, que quem não dá o dízimo e as ofertas, ele rouba a Deus. Está escrito aqui, vocês leram, roubará o homem a Deus? E vocês perguntam, no que nós te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Posso lhes adiantar, para vocês ficarem bem tranquilos, a igreja não está passando por crise financeira, graças a Deus. Amém? Nessa crise econômica, Deus manteve as nossas entradas, o nosso orçamento. Então, não estou falando isso aqui como indireta, não estou falando isso aqui para poder
espremê-los, não, é instrução da parte de Deus, da palavra de Deus. Já passou a nossa conferência missionária, ofertou quem tinha que ofertar, então fiquem tranquilos. Não são segundas intenções, não são indiretas, mas são princípios da palavra de Deus que nos ensina a honrar a Deus. Nós honramos a Deus com o nosso trabalho, nós honramos a Deus com as nossas atitudes, mas nós honramos a Deus também quando nós reconhecemos que o que nós temos é o Senhor quem nos dá. Se você me perguntar, como muitos já me perguntaram, pastor, mas Deus precisa do nosso dinheiro? De jeito nenhum. Deus não precisa de nada, Deus não precisa do sol, Deus não precisa do calor do sol, não precisa de plantas, não precisa de água, Ele é autossuficiente, Ele é autoexistente, é criador de todas as coisas. Mas então por que eu tenho que dar o dízimo, por que eu tenho que dar ofertas? Única e exclusivamente como uma forma de reconhecer que tudo que você tem e tudo que você tem recebido é favor de Deus, é graça de Deus, é dádiva da parte de Deus. A força para trabalhar, a inteligência para trabalhar, a disposição para trabalhar é vinda da parte de Deus, e quando nós, então, separamos parte disso que nós temos recebido e apresentamos ao Senhor, então nós estamos honrando a Deus, reconhecendo que Deus é um Deus vivo, criou a natureza, me deu vida, me deu força, me deu disposição para trabalhar. É a primeira coisa. A segunda coisa é que eu me sentiria muito mal se eu estivesse numa comunidade onde todos ou quase todos se esforçam, apoiam, se ajuntam de boa vontade e eu ajo com indiferença e alheio a tudo o que está acontecendo. Terceira coisa, a parte mais difícil de converter numa pessoa é o bolso. Não é verdade? A gente converte o coração, dá o coração para Deus, ama a Deus, mas o bolso é a parte mais difícil de ser convertido. Eu diria que é até uma prova de que nós realmente convertemos é quando nós convertemos o nosso bolso. Eu não sei com vocês, mas comigo, para vergonha minha, a parte mais difícil de converter foi a parte do bolso. Como Deus teve misericórdia de mim. Como Deus teve que trabalhar para me libertar do espírito de miséria. Porque eu venho de uma pobreza muito grande, de uma miséria muito grande, e não foi só a miséria que me maltratou, mas ela me ensinou a viver como miserável. Tem muitos pobres que são extremamente liberais, que não são presos, não são miseráveis, não são amarrados. Mas tem muitos ricos que têm um espírito de miséria. O espírito dele é miserável. Ele é rico, mas ele vive como pobre, vive como miserável, vive preso ao dinheiro, vive preso às coisas dessa vida. É preciso de graça de Deus, é preciso de uma ação espiritual, sobrenatural da parte de Deus. E isso aconteceu comigo. Deus me libertou, irmãos, graças a Deus. Há muitos argumentos que eu já ouvi. Fique à vontade, se eles te satisfazerem, se eles te dar paz ao coração, fique tranquilo e sossegado. Mas já vi muitos irmãos, já vi na internet, já vi no YouTube, muita gente dizendo
que dízimo é coisa do Velho Testamento, que dízimo é coisa da lei. Eu não vou dar dízimo, porque dízimo é coisa da lei, dízimo é coisa do Velho Testamento, então eu não vou dar dízimo. Bom, no mínimo é um desconhecimento muito grande da palavra de Deus. Se você pensa assim, abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Essa é uma noite de esclarecimento, irmãos. Amém? Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Acharam? Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Abraão é antes ou depois da lei? Antes. O dízimo foi estabelecido ou sancionado por Moisés, que era dado no templo aos sacerdotes, aos levitas. Mas quem é o Melquisedeque? A quem Abraão dá o dízimo de tudo. O próprio autor do texto está explicando. Melqui, palavra hebraica com genitivo, rei de justiça, rei de Salém, ou Shalom, ou paz. Quem que é o rei da justiça e da paz? Quem é, irmãos? Jesus. Então, esse Melquisedeque é uma figura de Jesus, a quem Abraão está separando o dízimo e entregando para Melquisedeque. Antes da lei, antes de Moisés. Ou seja, todos aqueles que temem a Deus entendem que dizimar é uma forma de reconhecer que tudo que nós temos, que tudo que nós recebemos, procede de Deus. Deixa eu deixar você mais tranquilo ainda. Nunca mexi naqueles envelopes de dízimo, a não ser para pegar o meu. Então, não sei aqui nessa igreja quem é dizimista, quem não é. Mas se você não é, me dói profundamente o coração por você. Porque já não fui. Já fui relapso. Já fui indiferente. Mas Deus me deu entendimento, teve misericórdia de mim. Não foi depois que eu passei a ser pastor, não. O senhor passou a ser dizimista depois que passou a ser pastor, não. Passei a ser dizimista depois que eu entendi, depois que Deus me libertou e depois que Deus me deu uma esposa crente, muito crente, liberal, coração aberto. A Márcia foi uma bênção de Deus na minha vida nesse sentido. Ouvindo o pastor Éder um dia, aqui na igreja, pregando, ele falou uma coisa que ficou muito marcada no meu coração. Quem não dá para Deus, dá para o diabo. E era impressionante. Todas as vezes que eu achava que eu estava apertado,
que eu não podia dar o dízimo, porque eu estava apertado, estava arrochado. Eu dava para a farmácia, eu dava para o mecânico, fusquinha quebrava, o menino adoecia, uma coisa ou outra acontecia, e aquele dinheiro que eu não tinha acabava tendo que sair do cheque especial ou de qualquer outro lugar. Nós honramos a Deus também com as nossas rendas. Nós honramos a Deus também quando nós entendemos e separamos parte daquilo que Deus tem nos dado, com os dízimos e com as nossas ofertas. Amém, meus irmãos? Malaquias, capítulo 3, que nós lemos, vamos ler mais um pouquinho de Malaquias. Malaquias está nos ensinando aqui hoje. Malaquias, capítulo 1. O último livro do Velho Testamento, aí perto de Mateus. Acharam? O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu, o Senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos Exércitos a vós outros? Ó sacerdotes que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que te desprezamos? Porque ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. A forma deles cultuarem a Deus era através dos animais. Levava o bezerro, levava o cordeiro para o sacrifício. E o que estava acontecendo? Eles davam uma olhada no rebanho, aí viu o coxo, vou levar esse para o Senhor. Viu o cego, esse aqui não vale nada, é cego, vou levar para o Senhor. E assim não honravam a Deus e desprezavam a Deus, oferecendo para Deus o resto, o desprezível, o que não valia nada. E eles achavam que Deus não levava isso em conta, que Deus não observava, que Deus não considerava essas coisas. Nós honramos os nossos pais, honramos fulano, beltrano, ciclano, mas não honramos ao Senhor da forma como nós devemos honrar. Martin Lloyd Jones, no seu livro lá de comentários sobre o Sermão do Monte, ele disse que um fazendeiro relativamente próspero, mas que vivia da sua fazenda, do seu gado, de tirar leite, gado escolhido, selecionado, caro, daqueles leiteiros, cabeça de 5 mil, 10 mil reais. E um dia ele chega em casa todo feliz e conta para a esposa: meu bem, o Senhor nos abençoou de uma forma extraordinária. Mas o que foi? A melhor vaca pariu 2 bezerras. 2 lindas e maravilhosas bezerras. Uma marrom e uma branca. E a mulher: oh meu bem, mas que benção, aleluia, glória a Deus. Vamos dar um para o Senhor? Eu já ficou quadrado. Que história é essa de Senhor, né?
Não, meu bem, você estava esperando uma, Deus te deu duas, da melhor vaca, duas bezerras maravilhosas, lindas, vamos oferecer uma para o Senhor. Tá bom. Quando elas crescerem, a gente então oferece uma para o Senhor. Qual que nós vamos dar para o Senhor, meu bem? Não, quando crescer a gente resolve. Não, meu bem, qual que a gente vai dar, a branca ou a vermelha? Não, esquenta não, quando crescer a gente resolve. E um dia ele chega em casa, aquela cara de triste, né? Fazendo uma cara de triste. Oh, meu bem, estou muito triste hoje. O que foi, meu amor? A bezerra do Senhor morreu. A que morre, né? A que morre é a do Senhor, né? É assim, irmãos. Engraçado, né? Mas triste, né? Engraçado, mas triste. A bezerra que morre. Meu bem, estou muito triste. O que foi? A bezerra do Senhor morreu. Agora abra sua Bíblia em Gênesis 28, para eu fechar. Tenha um pouquinho de paciência, nós estamos encerrando, mas eu tenho que fechar isso aqui. Nós lemos essa passagem aqui hoje de manhã, eu quero ler novamente. Gênesis 28, primeiro livro da Bíblia, não é difícil de encontrar. Acharam? Amém. A partir do versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que você está agora deitado nela, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo. Amém? Grave isso aí. Eis que estou contigo. Te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Deus é homem para mentir? Quando Deus promete, Ele cumpre. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Amém não, irmãos? Amém não. De jeito não. Se. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. Também não. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Jacó é lembrado na Bíblia como trambiqueiro.
Vocês perceberam o que está acontecendo aqui, irmãos? O Senhor, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, apareceu para Jacó e falou assim: eu sou contigo, eu te abençoarei, eu te guardarei, eu vou te dar essa terra, eu serei contigo por onde quer que você for, eu te trarei em paz para essa terra. Aí ele acha que se ele fizer um voto para Deus, se ele negociar com Deus, Deus vai guardá-lo, vai abençoá-lo e vai protegê-lo. Isso é espírito de trambiqueiro. Isso é espírito de negociante. Deus não precisa disso. Dízimo não é moeda de troca. E se o Senhor me abençoar e me guardar e me trazer de volta, eu aí vou te dar o dízimo de tudo. Opa, espera aí. Esse é o espírito que está reinando, né, nos dias atuais. Jacó está fazendo ou tentando fazer uma barganha com Deus, coitado. Perceberam, irmãos, ou não? Sim, né? O Senhor acabou de fazer a promessa para ele. Agora, ele acha que é por causa do dízimo dele, por aquilo que ele vai dar, por aquilo que ele está prometendo, e se o Senhor fizer assim, então o Senhor vai ser o meu Deus. Pelo amor de Deus, entendeu nada. Deus é Deus. Deus não precisa dos nossos dízimos, irmãos. Nós dizimamos e nós ofertamos, não é como moeda de troca, mas é com alegria no coração, é com reconhecimento, como Abraão, de que Ele é o nosso Deus, de que Ele é presente na nossa vida, de que Ele nos abençoa, de que Ele tem nos abençoado, de que Ele tem nos guardado. Outro dia eu contei para a Márcia assim, chorando. Eu fui no açougue comprar uma carne, e chegou lá, eu vi o frigorífico, né, o freezer, e ali dentro tinha uns espetinhos, ali estava congelado. E quando eu enfiei a mão lá para puxar um daquele, estava grudado ali no gelo, a minha unha arregaçou para trás, quebrou a minha unha e doeu. Eu falei: Deus, Senhor, quanto tempo que eu não corto nem um dedo, Senhor? Quanto tempo que eu não sinto uma dor, meu Pai? Como o Senhor tem cuidado de mim, Deus? Como o Senhor tem sido misericordioso, extraordinário na minha vida? Hoje aqui quebrei a unha, machuquei o dedo, senti um pouco de dor que me permitiu lembrar o quanto o Senhor tem cuidado de mim, como o Senhor tem cuidado da Márcia, dos meus filhos, das nossas coisas, como Deus tem cuidado dos meus filhos, como Deus tem abençoado os nossos filhos, como o Senhor tem sido maravilhoso, miraculoso na vida dos nossos filhos, como Deus tem abençoado de todas as formas, de todas as maneiras, e ali eu, ao invés de lembrar da dor, brotou aqui no meu coração um borbulhar de alegria e de gratidão para Deus. Eu fui contar: Márcia, machuquei o dedo e comecei a chorar de alegria pelo cuidado de Deus. Um dedo machucado. Irmãos, como Deus tem cuidado de nós. Eu conheço a vida de vocês, graças a Deus, né? No bom sentido. E como Deus tem cuidado de vocês, irmãos. Como Deus tem cuidado de nós, como Deus tem nos abençoado, a nós, os nossos filhos, os nossos netos, como Deus tem sido bondoso, como Deus tem sido maravilhoso e misericordioso, como Deus é bom. Por isso que vale a pena honrar ao Senhor, por aquilo que Ele é,
naquilo que a palavra de Deus nos ensina, com o nosso trabalho, com as nossas atitudes, e também honrar ao Senhor com as primícias da nossa renda, com aquilo que o Senhor tem nos dado. Feliz, bem-aventurado é aquele que é desapegado. É aquele que é, sabe, assim, desprendido. Está no Senhor, está nas mãos do Senhor. Todas as vezes que eu vou declarar o meu imposto de renda, como esse mês, o mês de declaração de imposto de renda, que eu pego os nossos rendimentos e que eu pego as nossas despesas, e a Márcia é minha testemunha, eu falo, é milagre. Eu não sei como o Senhor supriu dessa forma as nossas despesas. Não fecha, irmãos. Não fecha. É o milagre de Deus, é a graça de Deus, é o favor de Deus, é a abundância de Deus. Manifestada de todas as formas que a gente possa imaginar. É o Senhor. Honrarei aqueles que me honram. Amém?